com o nosso convidado, nosso pastor Bruno, tá? Bruno Gomes, que veio da comunidade do SED de Tartarugalzinho para falar um pouco mais da palavra de Deus com a gente. Pois é, galera, hoje nós temos aqui mais um convidado, um nome de peso, como sempre Deus tem nos dado, sempre pessoas aqui que podem acrescentar, somar, testemunhar, edificar a nossa fé, edificar a nossa vida. Mas eu já quero agradecer tanto a presença do pastor Bruno, quanto você que está com a gente, você que conectou aí. E desde agora eu já quero pedir, garanto pra você que vai ser uma live incrível, vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Então já compartilha, manda nos grupos, manda na igreja, manda no grupo dos pastores, dos membros, dos presbíteros, todo mundo. Manda aí, compartilha na sua rede social, porque eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. Então seja um instrumento de Deus para edificar outras vidas em nome de Jesus. Não é isso, Miguel? Amém. Então, vamos aqui com o pastor Bruno, que é bacharel em teologia, tá certo? É professor de ensino religioso, que pra gente vai ser uma bênção conversar e ver a visão dele do reino de Deus. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Ju? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Já estava acompanhando o programa. Acompanhei a live do apóstolo Kelso, do mestre Osmar. Nós temos um grande respeito. São dois líderes importantíssimos em Macapá. E a gente se sente privilegiado de estar aqui compartilhando, comungando dessa fé que nós acreditamos que é Jesus Cristo. Glória. Amém. Pastor, Deus sempre tem falado muito ao nosso coração a respeito do chamado, do ministério, né? A gente aprende na palavra de Deus que existem os dons ministeriais, os dons espirituais. E eu queria começar nessa direção para a gente ir entendendo. Hoje, o Senhor sente no seu coração ou percebe o chamado do Espírito Santo de mestre, de pastor? Fala um pouquinho para a gente. Certo. Quando a gente faz uma análise da Bíblia, quando Paulo ele cita em Efésios 4, 11, 12, 13, ele diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Algumas traduções você vai encontrar pastores ou mestres. Qual é a finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um texto que é importantíssimo para a igreja. Por quê? Porque o texto mostra que Cristo ele vai vocacionar, ele vai habilitar, ele vai capacitar homens para que eles venham promover a edificação do corpo místico de Cristo. E é um texto que nós temos observado na nossa igreja, temos ensinado para os nossos obreiros, para que eles se encontrem, para que eles comecem a descobrir a sua aptidão, aonde eles vão se encaixar no reino. Nós sempre ensinamos que quando você faz uma análise de Efésios 4, 11, 12, 13, você precisa ler o versículo de número 13, porque ali mostra a finalidade. Por que Cristo institui esses dons ministeriais? Você vai ler, quando nós perdemos essa finalidade, nós vamos ter uma deformidade doutrinária e uma deformidade de finalidade do nosso reino. O que ele diz? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quando nós fazemos, Edgar, essa leitura, esse texto que fundamenta o estudo dos dons ministeriais, nós precisamos, quem é chamado por Deus, ele precisa estar latente na mente dele que a finalidade dos dons ministeriais é essa. Eu tenho que levar meus congregados, tenho que levar os meus obreiros a essa finalidade, porque a construção do corpo místico de Cristo possui essa finalidade. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, aonde eu me encaixo? É até difícil nós falarmos sobre isso, mas aonde a gente tem se dedicado bastante, pela visão que nós estamos encontrando e vendo doutrinária, que é uma marca do retorno de Cristo, essa apostasia generalizada, nós estamos nos dedicando ao ensino da palavra de Deus. Amém. Ensinando de forma coerente a palavra de Deus. E
A nossa visão ministerial, primeiro, eu oro a Deus para que Deus levante obreiros bíblicos, obreiros da palavra, obreiros que estão centrados na palavra, para que eles possam fazer uma exposição bíblica coerente com aquilo que a palavra de Deus deixou registrada como herança apostólica para nós. Hoje o senhor tem percebido assim, muitos líderes têm se levantado, mas não tão a doutrina que tem sido pregada ou ministrada, né, no meio do corpo de Cristo, o senhor percebe assim está sendo desvirtuado da essência do evangelho? Certo, com toda a certeza, Edgar. É uma das marcas registradas da volta de Cristo, já falando de escatologia bíblica, um dos sinais que nós encontramos, e quando um obreiro, pastor, uma liderança, ou um corpo, uma igreja que tem compromisso fidedigno com a palavra, ele vai ter uma capacidade de fazer uma análise, se abalizar, para enxergar e procurar compreender o que é bíblico e o que não é bíblico. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. A palavra apostasia ela vai se traduzir como afastamento premeditado e consciente da fé cristã. Ou você cortar um ligamento, os ensinamentos originais da palavra de Deus. Então vai ser uma atitude consciente, aquela liderança vai saber que ela vai ter o entendimento de que ela está corrompendo. Eu imaginava que realmente era um engano, que era um coração enganado, entendeu? Que era um coração que não se apercebia, vamos dizer assim. Edgar, quando nós falamos de apostasia, ela precisa ser dividida entre apostasia teológica, bíblica e pessoal. E para você usar um texto fora de contexto e para você formular uma ideia que é diferenciada do ensino original e eu conseguir te convencer que aqueles ensinamentos eles são bíblicos e inspirados, preciso ser uma pessoa que tem uma capacidade, uma leitura acurada, eu poder te convencer de uma verdade que eu defendo que ela é absoluta. Então podemos dizer, pastor, que a doutrina, o ensino errado, vamos dizer assim, porque tem muita gente que utiliza o cotidiano vivente para explicar algumas situações da Bíblia, e assim você consegue corromper aquele obreiro, aquele irmão que quer trabalhar na obra? Não só, Júnior, um obreiro, uma liderança, como também toda uma congregação. Desculpa, Edgar, eu sempre costumo falar, citando Bíblia, para procurar fundamentar corretíssimo, não, pastor? Nossa ideia. Sobre a pergunta do Júnior, qual o perigo da apostasia? Quando Paulo coloca Timóteo na igreja de Éfeso, ele vai dar uma orientação para ele importantíssima. Em 1 Timóteo 4,16. Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, que fazendo isso te salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então a questão a problemática da apostasia, desse afastamento premeditado, infelizmente nós precisamos ter um comportamento bereano. Como eram os bereanos? Paulo teve a oportunidade de chegar numa localidade e ministrar para eles, e quem estava pregando lá foi o grande expoente do Novo Testamento. Homem que foi chamado por Deus, que registrou, redigiu ensinamentos importantíssimos, como o arrebatamento da igreja. Mas mesmo assim ele tiveram o cuidado de examinar cuidadosamente o que estava sendo falado. Infelizmente hoje, quando o pastor ensina algo que ele defende que vem da parte de Deus, o rebanho não tem esse cuidado de examinar, para procurar compreender se essas coisas são assim ou não são. Então a ovelha ela é tão culpada quanto o pastor. A ovelha pela negligência, né, de não ter a diligência de
de examinar, porque o próprio Senhor Jesus falou, examinar os espíritos, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. E aí então a ovelha é essa pergunta que eu ia fazer, pastor, e as ovelhas que estão debaixo desse pastoreio? Elas não serão condenadas, culpadas, mas o senhor acabou de explicar que elas são tão culpadas quanto o pastor que ensina uma doutrina errada. Exatamente. Edgar, nós temos uma responsabilidade individual e pessoal. O pastor lhe ensina. Explicar o que o pastor lhe deve, o que o pastor faz. Porque a responsabilidade recai sobre mim. Veja. Atos 20, 28, diz assim. Uma das últimas orientações de Paulo, ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu por bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, várias vezes eu falei lá no CEDO, ministrando a doutrina, quando eu leio esse texto, meu coração ele se arrepia. Por quê? Porque a igreja, ela não é do pastor local. A igreja, ela é do sumo pastor, Jesus Cristo. Então, o rebanho que me foi delegado tem uma responsabilidade contínua de prepará-los, ensiná-los, mostrar o verdadeiro caminho da verdade para que ele alcance a salvação. Essa finalidade nós não podemos fugir de maneira alguma. Eu tenho uma responsabilidade maior, mas o rebanho congregado, ele possui também essa responsabilidade individual de analisar, fazer as suas inferências e refletir o que está sendo exposto por meio da palavra de Deus. Porque eu tive um debate acalorado com a minha mãe esse final de semana a respeito de por que Moisés não seguiu a Terra Prometida. E aí fizemos uma pesquisa rápida e verificando a respeito do que o pastor tem comentado a respeito de Timóteo, a gente fez por que Moisés? Em Êxodo, tá certo? O Senhor diz a Moisés: e ferirás a pedra, tá? E dela sairá uma fonte de água, em Êxodo. Só que mais lá na frente, em Números, tá certo? Tem aquele corpo, assim como o povo que saiu do Egito, nós temos aqueles irmãos na igreja, tá? Que corrompem os outros demais. Nós temos aquelas ovelhas negras. E é aonde o pastor tem que tomar muito cuidado, porque não só eles podem infectar as boas, como as ruins podem infectar as boas, tá? Porque em Números, como aconteceu lá atrás, o povo estava reclamando que estava com sede, tá certo? Em Êxodo, mas lá na frente fizeram a mesma coisa. Aquelas mesmas ovelhas negras ali, que estavam ali imputando, brigando, deixando Moisés afobado, agoniado, transtornando, porque a gente tem que entender assim, que eles estavam murmurando. Moisés ali, ele estava como profeta e estava como boca de Deus naquele momento ali, só que nós não sabemos de que forma estava a vida dele naquele momento, o que ele estava tendo que organizar, o que ele estava tendo que tomar de conta, os problemas. Então eles deixaram ele tão atribulado que naquele momento ele faltou e esqueceu da palavra do Senhor. E ele foi lá e agrediu uma pedra por conta própria. Só que dela saiu água. E o Senhor disse para ele: por causa da tua impaciência e de não acreditar na minha palavra, tu não irás para a terra prometida. Entendeu? Entendi. Mas queira ou não, a gente percebe que Moisés ele está no pós-vida e está salvo, porque está na eternidade. Ele apareceu ao Senhor Jesus no monte. Isso, entendeu? Mas por que ele não foi para a terra prometida? Por causa daquela impaciência. E o Senhor queria tirar ele daquele meio, daquele povo que estava ali em transgressão, e deixou Arão, entendeu? Sim. Aí eu tive esse debate com a minha mãe e eu até discuti, porque naquele momento eu fiquei só no que estava em Êxodo e não busquei o que estava em Números, não pesquisei mais para frente, entendeu? É aonde a ovelha tem que ter a obrigação de pegar a palavra, ler e procurar entender. Examinar, né? Examinar as escrituras. E lembrar que não só Timóteo foi tentado na igreja, contanto que o próprio Paulo falou para Timóteo: cuidado com as senhoras,
com as viúvas, com aquelas que falam muito, ou seja, para não querer falar, mas já falando, as fofoqueiras, aquelas desocupadas, que não fazem nada, né? desocupadas. Cuidado com elas, não só com ela, como os outros irmãos, já falando dessas pessoas, entendeu? Você está falando de apostasia. Isso. Estamos falando No nosso tema, né, pastor? sobre apostasia. E é um problema que muitos homens de Deus, muitos pastores comprometidos com o reino, eles têm essa preocupação. Porque a análise que você faz cuidadosa da Bíblia, você começa a enxergar certas variações doutrinárias que são prejudiciais para a doutrina bíblica. Por que falo isso? Porque 2 João 1:9 diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Muito obrigado, Thay. a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Verdade. Veja, como é importante para uma igreja ela ter um conhecimento doutrinário sadio, abalizado, ser uma igreja que é guardiã dos ensinamentos originais. Aí surge uma questão que é levantada por muitos líderes, mas o tempo mudou. Vivemos em outro momento, estamos em outras situações. Porém, nós só seremos uma igreja bíblica se nós mantivermos a herança apostólica e doutrinária que os pais da igreja defendiam com unhas e dentes. Até a vida, né? Até a vida. E os demais seguidores que deram continuidade ao ministério de Cristo depois da sua ascensão. Você lê Atos dos Apóstolos, os primeiros 30 anos da igreja, você vai ver qual foi o fundamento daquele crescimento. Qual foi? A palavra de Deus. Nós encontramos isso em várias instâncias da Bíblia. Então é um tema que gera muito problema. Mas eu vejo, pastor, que não se sustenta esse argumento de que não, a gente vive um novo tempo e tem que atualizar, né? Eu já ouvi isso de boca quase de pastores, quase que falando que tinha que dar um upgrade na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele deixou bem claro, né? Existem vários textos que dizem que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará, né? Ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Amém. Então não se sustenta esse argumento. Mas é como o seu, mas eu acredito que seja em Timóteo, que Paulo também diz que chegará o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina, né? E que eles terão confusões nos ouvidos, né? E eles buscarão mestres para se conforme à vontade do que ele quer ouvir. E eu obviamente, eu caminho com o Senhor Jesus há 12 anos. Mas em toda essa caminhada que eu tenho com o Senhor, eu acho que eu nunca vi tão fortemente pessoas buscando uma igreja que fale o que ela quer ouvir, né? Um dia desse eu fui ministrar numa igreja. Porque também não quero perder teu raciocínio, porque hoje as pessoas não vão na busca do id do Senhor, eles vão na busca do eles. Venha a nós, né? Venha a nós. Não, que eu me perco em muitas dessas pregações, que às vezes eu verifico essas pregações de, como eu posso falar, eu não tenho a palavra correta. Autoajuda? Não autoajuda, esse de enriquecimento. Pois é. Tá? Que o cara quer enriquecer, o homem é o centro. Quer enriquecer de qualquer jeito e acha que Deus tem a obrigação de transformar ele num Salomão, num milionário, entendeu? Eu fico triste com isso porque é o que a gente vê hoje. E as pessoas param de procurar buscar as suas melhoras de vida, não procuram estudar, não procuram correr atrás, e tem muita capacidade. O mundo tem oportunidade para todo mundo, e infelizmente as pessoas se perdem nessa caminhada. Mas olha, eu acho que as pessoas, Miguel, deturpam aonde a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e temos vida plena. E eu lembro que eu estava ministrando numa Assembleia de Deus e eu usei como exemplo sobre você viver a plenitude de Deus. E aí eu peguei um vidro pequeno, como esse copo, e um vidro maior. E aí o copo estava cheio e o vidro maior também estava cheio até a tampa.
Aí eu olhei pra igreja e falei, igreja, esse copo aqui, ele está pleno ou não tá? Tá pleno. Então ele pode olhar pra Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus, porque ele tá pleno. Dizer, Deus, eu tô pleno no Senhor. E aí um outro vasilha maior, cheio também. E aí, esse aqui tá pleno ou não tá pleno? Tá pleno. Ele pode olhar pra Deus, louvar a Deus e ser grato a Deus porque ele está pleno. Mas qual tem mais? Obviamente que o vidro maior tem mais. Então a grande questão não é você viver a plenitude, buscar a plenitude. A grande questão é você buscar propósito. O propósito desse copo é ser pleno nesse tamanho. E o propósito do outro vidro é ser pleno no tamanho dele. Mas ambos estão no centro do propósito e olhando para Deus e dizendo, Senhor, eu sou grato, obrigado, porque eu sou pleno em Ti. Só que a questão, que essas pregações que tu fala, que elas querem colocar todo mundo na mesma linha. Todo mundo tem que ser próximo, todo mundo tem que ser grande, porque tu é rei, porque tu é filho do rei, porque tu tem que prosperar, porque tu tem... Não funciona assim. Existem alguns irmãos que vão viver menos, mas vão ser plenos em Deus e vão entrar na eternidade plenamente, com seu galardão, e vão ter pessoas que vão ser grandes. Correto. Eu penso assim. Eu penso que da mesma maneira que tem aquela congregação pequena, lá tem também as congregações que Deus chamou homens para ter igreja aí de centenas de membros. Eu fiquei sabendo uma igreja são 100 mil pessoas dentro da igreja. 100 mil pessoas dentro de uma igreja. Tu consegue entender isso? São acho que 2 estados do Maracanã. Então assim, mas é o que? Propósito. Aí a gente encontra líderes, pastor, frustrado. Porque quer ser, mas não tem estrutura, porque não é o propósito. Você entende? Eu não sei se eu estou certo, mas eu entendo dessa forma. É isso, pastor? São vários fatores para a gente fazer essa análise aqui. Quantitativo, não vai dizer, não vai falar que o trabalho está prosperando. São várias avaliações que o pastor deve fazer. O pastor ele consegue enxergar dentro de uma congregação o verdadeiro crescimento espiritual. Vou te dar um exemplo. Eu era co-pastor na Pioneira, que na Renascer no Espírito, e nesse período houve aquele período de transição de pastor. O pastor saiu e a maioria das ovelhas acompanharam o pastor. E nós chegamos, nos ombreamos com os obreiros, comecei a trabalhar juntamente, dedicando à oração, ao ensino espiritual. E o nosso culto de doutrina, ele era igual a um culto de domingo. Era cheio. Glória a Deus. Casa de Deus. Por que a obra cresceu? Porque houve um desejo da igreja, como você falou, pleno, de conhecer a Escritura, de meditar na Escritura, de compreender a Escritura. E o resultado desse trabalho, ele foi porque o corpo de obreiros estava trabalhando junto. Então a gente via que a igreja estava se estruturando espiritualmente, porque a igreja estava dedicada à oração, a igreja estava dedicada ao ensino da palavra, a igreja estava motivada em compreender a palavra. Nós fazíamos um culto de doutrina diferenciado, porque eu usava o microfone e a igreja perguntava, tirava essas dúvidas na hora da doutrina. Então eu via aquela fome, aquela sede de conhecer a palavra de Deus, entender, porque veja, a doutrina nós vamos conhecer todos os assuntos relacionados à vida, está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, se o Júnior é ovelha minha, se o Júnior é um obreiro subordinado a mim, eu tenho que estimular ele, ensiná-lo a saber, a responder a razão da esperança que nutre o coração dele. Qual é? A vida eterna. 1 Pedro 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo no vosso coração como Senhor. Estais sempre preparado para responder com temor e tremor a razão da esperança que há em vós. Então eu preciso ensinar o meu rebanho, eu preciso ensinar a minha congregação a saber defender a sua fé, explicar por que eu sou cristão, por que eu leio a Bíblia, por que eu oro, por que eu tenho um diálogo com Deus, por que eu congrego, por que eu evangelizo, por que eu tenho que cumprir o papel da grande comissão, levar Cristo às pessoas. Tudo isso incide que eu saber responder à esperança da razão dele. Eu ministrava, eu conheci a tua mãe, Júnior, em 2016. Que é uma igreja aqui no canto do Senac,
Quando o pastor começou, ele disse: pastor, eu quero que o senhor ministre estudo dia de sábado. Nesses estudos eu conheci a irmã Joel. A irmã Joel é uma grande amiga nossa. Através dela nós conhecemos o João. Então era um trabalho interdenominacional que juntava vários irmãos de várias igrejas. E fiz uma pergunta, João. Terminou o estudo, não para constranger ninguém, não para colocar a pessoa se sentir constrangida. Eu disse: se eu perguntar para alguém o que é o arrebatamento, eles não vão saber o que é. Não é porque você não sentiu desejo, porque isso não foi ensinado na sua igreja de forma contundente. E terminou, Edgar. No outro dia veio 2 obreiros me chamar. Pastor, a palavra falou comigo, eu queria que o senhor ministrasse um estudo sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Então, essa falta de interação, Júnior vai pontuar sobre essa questão de pregações. Hoje o modismo do coach, pregações de autoajuda, pregações que vai levantar o teu ânimo. Você vai ver Jesus pregando, ele disse que nem todos, duro é ouvir essa palavra. Então, o evangelho ele é confrontação. O evangelho ele vai nos confrontar. Então, esse crescimento, Edgar, quantitativo é importante. Mas é importante uma liderança ter uma visão que esse quantitativo ele está crescendo com qualidade. Se tá inserido na videira, né? E aí, mas sabe, Miguel, nessa minha caminhada com o Senhor, eu tive muitas frustrações com a igreja, muita decepção mesmo, tanto a um ponto de me afastar um tempo, né? De me desviar do caminho do Senhor, devido a essas frustrações. Mas eu entendi que não existe outro propósito senão a igreja. A igreja, ela pode ter as suas falhas, as suas limitações, os seus erros, mas o propósito, o Cristo vem buscar a igreja. Eu preciso estar inserido no corpo, mesmo com todas as limitações que há, né? Até porque cada um de nós estamos lá buscando o pleno conhecimento do Senhor, nos santificando, nos limpando na presença de Deus, no sangue do Cordeiro. Mas eu entendi claramente quando o Senhor Jesus fala do joio e do trigo, que o semeador foi a semear, e aí o inimigo durante a noite foi lá e semeou, né, joio, e aí quando ele foi ver, tinha joio e trigo. Aí um anjo diz: Senhor, o senhor quer que eu vá lá e arranque o joio? Não, porque se você arrancar o joio, você corre o risco de arrancar também o trigo. Então no meio da igreja tem o trigo e tem o joio. Tem aquele... Agora a questão é eu ter discernimento. É que nem o casal. Vamos dizer, o marido crente e a esposa descrente. Eles são casados, eles são um só. Se tu for arrancar o marido, tu vai acabar arrancando a esposa junto. Não pode. Tu tem que salvar os dois. Tu tem que buscar de alguma forma aquele descrente e mostrar a palavra para ele. Aqui eu, por exemplo, eu não sei quantos anos o pastor Bruno, ele já tem de igreja, tá? Mas eu acho que ele já deve ter se decepcionado com algumas direções. Da mesma forma que você que tem 12 anos, que eu acho que daqui eu sou o mais novo na fé, eu tô caminhando por 5, já tive minhas decepções, já tive meus problemas. Mas aí eu vejo assim, igreja, a minha visão de igreja é um negócio assim muito relativo. Eu não busco igreja, eu busco a palavra de Deus, que é o que me conforta, é a palavra de Deus, é caminhar na palavra de Deus. Porque igreja, cada um dentro da igreja tem a sua visão, tem a sua mentalidade, tem a sua como é que se diz? A sua conclusão a respeito de certas de palavras, e às vezes ou ele está correto ou ele está errado. Eu caminho com a palavra, eu não caminho com a igreja. Mas olha, você que está ouvindo a gente, ou está passando, ou já passou por isso, ou está nessa situação, não existe outro lugar senão no corpo de Cristo, senão na igreja, independente de qualquer coisa. Porque eu aprendi uma coisa, é nessa hora que tu vai ativar, vamos dizer assim, o perdão. É nessa hora que tu vai demonstrar a misericórdia. Isso. É nessa hora que tu vai olhar para a pessoa e vai entender que o que o Senhor falou, né? Eu aprendi que amor não é um sentimento. Amor é uma atitude.
Então é nessa hora que tu vai olhar pro irmão que te decepcionou, que muitas vezes é a liderança, é alguém que você colocou muita estima, e é nessa hora que você vai olhar pra ele vai liberar o perdão e ter misericórdia. Mas irmão, eu não tô falando pra ti assim. Ah, porque a igreja, da mesma forma que existe família, tá? E na família existem os conflitos, tá? Na igreja a mesma coisa. Amém. Queira ou não, a igreja ela é uma família. Mas eu não, jamais eu vou te dizer assim, eu busquei o conflito. Não. A coisa passou, eu perdoei e segue a vida. Jamais eu busquei conflito com nenhuma diretoria, ou com ou pastor ou irmão. Eu só simplesmente me afastei. Entendeu? Que eu acho que esse é o correto, porque tu vai entrar em conflito porque aquela pessoa ela tem a visão dela e tu tem que respeitar e você tem a sua, entendeu? Entendi. E acontece hoje na vida cristã é o que acontece muito, é assim na política. Eu tenho muitos amigos que têm uma visão política diferente da minha, mas continuam convivendo entre grupo de WhatsApp, entre grupo de amigos, convivendo junto, conversando, falando da história passada, e aí a vida continua. Mas eu não perco o contato, a gente continua conversando. O senhor, nesse caminhar, já teve uma decepção com... Edgar, eu sou cristão há 17 anos. 17 anos. A minha conversão, além de pastor, eu sou músico. E a noite de Macapá, quando Jesus me salvou, eu estava no ápice, sou violonista. Estudei no Valquíria Lima, não concluí o meu curso devido à noite, comecei a tocar na noite. E quando Jesus me salvou há 17 anos atrás, tenho um pai na fé que já está no Senhor, chamado Moisés. Então, ele foi uma pessoa importantíssima para a minha caminhada. Por quê? Porque ele foi um homem que me ensinou o valor das doutrinas elementares da Bíblia, aquilo que você não pode perder. Você começa na caminhada como irmão, passa para diácono, presbítero, evangelista, você chega a pastor, você deve manter esses ensinamentos elementares. Então, Moisés, ele foi meu pai na fé, ele foi um homem que eu comecei a ser alcançado por Cristo através de umas orações que a minha mãe ela participava. Eu usava 2 argolas gigantescas, usava luzes, eu era um pagodeiro roqueiro. E lembro que uma dessas orações, Edgar, ele levantou a mão para mim e disse assim diz o Senhor, tu vais ser um pregador do Evangelho. Eu, Moisés, tenho a boca suja, chamo muitos palavrões, bebo, tenho uma vida muito promíscua. Ele disse, teu ministério vai ser igual de Paulo. Passou. Aí quando olho para trás, Edgar, 17 anos atrás, vejo pregando a palavra, pastoreando, ensinando, dirigindo escola bíblica, dando aula de escola bíblica, pregando. Eu vejo que a palavra de Deus, quando ele fala, ele cumpre. E logo que ele me discipulou, ele foi embora para Minas Gerais, e eu tive uma decepção. Uma decepção com 3 meses de crente. Eu ajudei uma amiga que veio de Belém, que estava passando por problema no relacionamento, e ela engravidou. O pastor me acusou que o filho era meu, me disciplinou. O meu primeiro culto de jovem que eu ia dirigir na época. E falo, quando se trata desses assuntos, que eu não tive, além do Moisés, alguém para me orientar. Digo que foi o Espírito Santo que me orientou e que me direcionou nos caminhos do Senhor. Porque se fosse por essa situação que eu passei, eu poderia até ter me afastado dos caminhos do Senhor. Mas ali foi uma preparação de Deus, que eu tive estrutura, e hoje eu estou há 17 anos trabalhando na obra de Deus. Oh, glória a Deus. 17 anos. Pastor, eu quero aproveitar que o Miguel falou a esse respeito. Qual é a sua visão hoje do papel da igreja? Quando eu me refiro à igreja, tanto as ovelhas quanto a liderança, a respeito desse tempo atual que a gente tem vivido na nossa geração. Porque a minha visão, quando a gente lê o Antigo Testamento,
a igreja, ela estava diretamente envolvida com a sociedade, com a política daquela época. E da mesma maneira, a perseguição da igreja de Cristo, foi queimado o templo, a perseguição dos irmãos da igreja primitiva do primeiro século, também envolvia política. E qual que o senhor crê que hoje é o papel da igreja na atual conjuntura política que a gente tem vivido hoje no mundo, né? E não sei se eu tenho acompanhado no Brasil. Como que o senhor vê esse tempo que a gente tá vivendo? Bom, diga, eu sou da CJDB do Brasil, nossa igreja mãe determinou que todas as igrejas do território brasileiro, da República Federativa do Brasil, apoiassem um candidato que tivesse pautas que estivesse alinhado com a nossa fé cristã. E houve muitas discussões entre obreiros, irmãos, posicionamentos que foram divergentes do que foi definido na reunião geral das Assembleias de Deus do Brasil. E a nossa orientação foi orientar as ovelhas, orientar o rebanho, para que elas fizessem uma avaliação dos candidatos, aqueles que tivessem convicções e estivesse atrelado com a nossa palavra, com a Bíblia, com a santa palavra de Deus. E houve uma discussão sobre qual é o posicionamento, é a vontade de Deus que o candidato A ganhe, o candidato C não ganhe. Como é que funciona? Como é que acontece? Como é que ocorre? Qual é a diretriz de Deus em relação à política? É vontade diretiva? É vontade permissiva? Essa é a grande pergunta teológica. Essa é a grande pergunta teológica. Mas a nossa convicção é que Deus deu à população, às pessoas, a capacidade de exercer o seu direito constitucional. Que Romanos 13 fala que toda autoridade toda alma seja sujeita às autoridades. Que na autoridade que não seja constituída por Deus. Então a gente entende que o poder legislativo, judiciário e executivo são formas de governos que o cristão ele deve se submeter e deve exercer o seu papel de cidadão brasileiro. Mas para nós, cristãos, você falou, fez até uma abordagem do Novo Testamento, como a igreja ela se posiciona. Eu sempre falo na igreja que a igreja no Novo Testamento ela vai exercer um papel que os sacerdotes eles assumiram no Antigo Testamento. Qual é? A igreja exerce a função sacerdotal. A igreja ela anuncia as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja ela vai exercer um papel fundamental para orientar a sociedade a esse cenário político que tem preocupado muito. Tem gente que não dorme, tem gente que não se preocupa, que anda preocupado. Se o fulano que ele não votou, que não gostar, ganhar, o outro ganhar, e o que ele votou não ganhou, ele já faz uma projeção de como será daqui a 2, 3 anos. Então, as nossas orientações que veio da nossa presidência, digamos, era que nós orientássemos as pautas e levassem os membros, os congregados, a fazer uma avaliação dos 2 candidatos para eles tomarem a decisão que está em harmonia com a nossa lei maior, com a nossa regra de fé. Amém. Eu creio, tudo acontece debaixo da vontade de Deus, né? Eu creio que tudo há um propósito. E aí eu vi até alguns vídeos de umas profecias que foram feitas nos Estados Unidos, 2013, 2014, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo hoje. Que Deus ia fazer esse reboliço no Brasil na política. A profecia foi bem clara. Era um culto de todas as nações, líderes de todas as nações, e aí uma irmã subiu chegou a ver esse vídeo? Subiu no púlpito e ela profetizou em inglês, né?
ela profetizou a respeito do Brasil. E é onde ela declara, isso foi em 2014, 2013, tudo isso ia acontecer no Brasil. Que Deus ia trazer esse tempo. Então eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a gente sempre se preocupa. Eu estava vendo uma reportagem agora, onde um provável futuro governo falou que as igrejas têm responsabilidade a respeito das vacinas, que se os evangélicos não apoiarem, serão responsabilizados. Então qual é o meu medo como cristão evangélico? É a perseguição. Eu fico receoso. Tudo bem que a gente tem que estar pronto para tudo isso, né, e não negar a fé. Mas a gente fica receoso pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, entendeu? E não tem como a gente fugir, tá no controle de Deus. Se for ter perseguição, né, se o lado de lá se assentar na cadeira e começar a perseguir, porque ele já declarou verbalmente, claramente, contundente, que vai colocar, que ele disse assim, que ele vai colocar os pastores nos seus devidos lugares. Então é uma clara declaração de perseguição. E já começou, né? Através dessa verbalização. Então a gente fica angustiado, a gente fica, né, com medo dessa situação. E aí a gente ora a Deus, né? Porque a gente tenta entender. Tudo bem que nem tudo a gente vai entender, mas a gente tenta entender o propósito de tudo isso. Mas a gente se abraça no que Deus está no controle de tudo. Isso eu creio, em nome de Jesus. Eu acho que toda essa tentativa do outro lado é de coagir não só a igreja, mas as pessoas que pensam de forma diferente dele. Então, eu acho que, e eu sinto muito. É triste? É. Mas ele não tem essa capacidade e poucas pessoas entendem que ele também não tem esse poder. Ah, mas ele está fazendo tudo isso. É, mas hoje não pode haver uma ruptura, tá? Que já está quase havendo uma ruptura institucional no Brasil. Mas mesmo assim, eu creio que da parte dele é mais para querer amedrontar, é mais da boca para fora. Tem situações que ele não tem como mover e mexer a mão sem o Congresso ou o Senado aprovar alguma coisa. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que orar, a gente tem que buscar cada dia mais a palavra de Deus e procurar não só o dom de línguas, mas o dom de profecia, para que a gente busque mais, que Deus mostre a visão para a gente, capacite a gente e trilhe a gente nesse caminho, tá? Que vai dar certo, que aí o povo de Deus vai ter vitória. Em nome de Jesus eu creio. Amém, amém. Então você que está com o coração angustiado, confia no Senhor, espera em Deus, independente do que acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mais do que nunca, é a gente avaliar o nosso coração e ver até que ponto o nosso coração está firmado na rocha, né? Porque pro dia mal vir, a gente continuar firme no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pastor, conta pra gente um pouquinho como é que tá o trabalho lá, lá em Tartarugalzinho, né? Lá na comunidade do Cedro. Eu não sabia nem que existia, pastor. Como é que é a comunidade? Como é que é o trabalho? Como é que começou? Certo, Edgar, nem eu sabia como amapaense que existia o Cedro. Quando eu fui... Quem nasce lá é o quê? Cedrense. Cedrense? Olha só. E quando a gente foi chamado pela sede para trabalhar, professor de ensino religioso, Tartarugalzinho. Eu não vi que estava a zona rural. Comunidade do Cedro. E quando nós chegamos lá, eu falei com alguns moradores, eu não sabia como amapaense que existe a comunidade do Cedro. Quando nós chegamos lá, é uma comunidade que trabalha agricultura, é uma localidade que está em crescimento. Quando nós chegamos lá, a gente se deparou com uma grande igreja da Semi-ADAP, ligada à nossa igreja de Santana. Está lá o pastor Marcelo Macapuna, pastor presidente, homem de Deus, um amigo. Ele sempre fala, pastor, mora no meu coração, no guarda aluguel. Foi uma parceria que deu certo. A gente chegou lá e nós fomos para lá, Edgar, por uma revelação divina. Por quê? O meu contrato era com a Amapá. E a minha esposa, ela foi no culto e uma mulher disse assim, Deus manda te dizer, te levantarei para te ajudar um casal. E eu pensava, vou para a Amapá que eu vou ajudar um casal de amigos meus, que são da Madureira. Quando eu fui assinar meu contrato, Cedro,
não sabia onde era o céu. Quando nós chegamos, eu conheci o pastor Marcelo Macapuna. Aí num culto ele testemunhou, pastor Bruno, o senhor veio para cá por uma revelação divina. Glória a Deus. Uma profeta disse para mim, trarei um casal para te ajudar nesse trabalho. Eita, glória. E Meu nós Deus. chegamos em Valdegar, lá na céu. É um campo difícil, campo missionário. É um campo que você tem que ter amor à obra. Esse é um campo que ele é maravilhoso, onde tem pessoas simples, pessoas que trabalham com agricultura, trabalham com roçagem, mas são pessoas que têm uma perspectiva diferente da cidade de servir a Deus. É um trabalho que, pela simplicidade, nós temos levado, e o trabalho tem crescido para a honra e glória Glória a do Deus. Senhor. Glória a Deus. E agora, sábado, nós vamos ter uma festa de 26 anos da nossa igreja. 26 anos. 26 anos Caramba. de existência. 2002 menos 6 de 96. Isso. É quase no período que o Cedro aí Eu tinha 6 anos. surgiu. Quantos habitantes tem a comunidade, pastor? Eu não tenho a estimativa para te falar, mas é cerca de 200 famílias. 200 famílias? 200 famílias. Lá é uma terra de fartura, açaí, Ô, glória. bacaba, eu sei que tu gosta. Bom, muito bom. Bacaba, carne barata, carne, cupuaçu, tu gosta, gente? Gosta, gente, rapaz. Olha A gente, aí. a gente Eu come até gosto chumbo demais. derretido, pastor. Aqui É, todo mundo glória. gosta. Período da fatura lá, tá lá em R$ 22 do açaí. Para bater 6, 7. Ô, glória. Levar vocês para passar o final de semana lá conosco. Tá, Coisa a gente vai boa. embora, Ora, vamos você lá? não vai. Com certeza. Dá o quê? 5 horas? 6 horas? 2h30, depois de Ferreira Gomes. Depois 2 horas e Ferreira meia. Gomes. Depois de Ferreira Gomes. Mas, rapaz, é rapidinho. Dá pra ir de manhã, curtir muito. Pô, é maravilhoso. E agora, sábado, a gente vai fazer nossa festa. Para a honra e glória do Senhor, a gente trabalha assim. Que Deus tem nos dado, contribuições, doações. Nós conseguimos uma banda de boi para a nossa festa. Poxa, Glória que a legal. Deus. Nós vamos oferecer para os convidados um jantar. E tudo Deus está preparando. Sábado vai ser uma grande festa Amém. para a honra e Graças a glória Deus, pastor. do Senhor. Amém. Pastor Marcelo Macapuna, ele é um pastor experiente da nossa convenção. Eu quero aproveitar, irmão, você que tá assistindo a gente agora, você que tá aí com a sua família, você que tá sendo edificado pela vida do pastor Bruno. Pastor, você quiser ajudar essa obra lá na comunidade do Cedro, que a gente não sabia que existia, mas que com certeza tá precisando de ajuda, de apoio. Você quiser ajudar, pastor, no final a gente pode pegar os dados, se você quiser dar uma oferta na vida da igreja, na vida do pastor, quiser contribuir com essa obra, quiser ser o mantenedor dessa obra, a gente vai estar colocando aqui embaixo o número do pastor Bruno. Você vai mandar um WhatsApp para ele, vai procurar ele na rede social, você vai entrar em contato e dizer: pastor, eu quero ofertar, quero ajudar, quero abençoar, Deus tocou no meu coração, porque eu creio que o Não Seja Mais Um é um instrumento também para que possa abençoar vidas de homens de Deus que estão vivendo a obra, estão no campo missionário. E a obra, e o senhor está lá há quantos anos, pastor? Estou há um ano. Há um ano. Há um ano eu cheguei no Cedro. No começo, a gente aprendeu a gostar do lugar. É um lugar bom de se viver. Eu moro praticamente na igreja, verdade. A minha casa, a igreja é aqui no canto, a minha casa é no outro canto, a escola é no outro canto. Então a minha vida é escola, casa, igreja. Eu Glória a moro Deus. praticamente na igreja. Glória a Eu Deus. dirijo as orações das 18 horas. Estamos numa campanha de oração de quase um ano, Ju. Tivemos milagre, cura de câncer, Deus. Ô, glória a aprovações de Deus. concurso público. Glória a Deus. E o trabalho está crescendo. O trabalho está frutificando. Estamos lá, Edgar, há um ano. Tempo que Deus assim permitir que nós estejamos lá, vamos estar trabalhando, somando, agregando. Glória a Deus. Pastor, falando de escola, mas no ensino religioso, tá? Falar um pouquinho também de família. Hoje, qual é a dificuldade? O que se o senhor puder direcionar
não só a gente, mas o povo de Deus, nós somos pais, né? Tá? O Edgar agora entrou agora no clube agora recentemente, Pai. tá? Mas é muito importante, tá? Na aplicação na palavra de Deus, na família, na casa. O que o senhor tem hoje para trazer para a gente, que somos novos, tá? E nessa caminhada de evangelista, nessa caminhada de pai, mãe, o que o senhor poderia passar para a gente desse ensino religioso, como trabalhar com nossos filhos? Bom, nós estamos trabalhando, eu sou o primeiro professor de ensino religioso da comunidade do céu. Então, o ensino religioso, você falar de religiões dentro de uma escola, de um ambiente escolar, às vezes o pai não consegue diagnosticar os conflitos que esse filho, essa filha está passando. E lá na escola a gente tem feito um trabalho, eu não estou ali como cientista de religião, não posso me autodenominar pastor. A gente procura falar de todas as religiões, das vertentes religiosas, fazendo comparações. E graças a Deus, lá na escola, o ensino religioso, com essa formatação que a gente tem feito, exposição, está sendo um componente curricular, está sendo aceito, está sendo absorvido pelos alunos. E, antigamente, eu lembro quando eu estudava ensino religioso, era uma, uma matéria que eu não tinha muito prazer, apreço. E lá no cedo, graças a Deus, tem aluno que, professor, uma aula é muito pouco, o senhor precisa dar mais aula. É verdade. Curricular. Eu fui criado no catolicismo, tá? Fiz o catecismo, né? Fiz a crisma e sempre tive aquela diretriz, né? Que a palavra de Deus no catolicismo, quando a gente ia estudar para fazer a primeira comunhão, era muito ligada à família de Cristo, tá? A hierarquia de pai e mãe, tá? E filho sempre seguir o pai e a mãe. Então eu sempre vi assim o ensino religioso como um norte, como a base principal de você respeitar o seu pai e a sua mãe, honrar o pai e a mãe. Então sempre tive aquela noção, aquela virtude de estar caminhando no evangelho de Cristo, na obediência, sabe? Então eu acho assim que o ensino religioso, não só numa escola, tá certo, mas dentro da casa do pai e da mãe, conversar com os filhos a respeito da palavra de Deus é muito importante. O ser humano ele é um ser religioso. Independente se você vai professar uma fé ou não, você é um ser religioso. Por quê? Eu gosto muito do texto, Edgar, de Romanos 12, 2, 15, que diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei, esse senso comum, a nossa consciência, ela vai direcionar você o que é certo e o que é errado. Então, o ser humano, em algum momento, ele tem esse vazio, ele precisa desse encontro, ter um relacionamento transcendental com o Ser Supremo. E o ensino religioso hoje, a BNCC, ela define os conteúdos programáticos que vão ser feitos, ministrados dentro de uma escola. Tem um assunto que é interessante chamado mística, que trata dessa questão, desse relacionamento com o transcendente. Então, de forma assim diferenciada, você fala de muitos pontos das religiões. Você fala o que é santo, o que é profano. Você coloca assim, da santo e profano, gera aquele impacto. E quando você estuda, você nada mais, nada menos, você vai estudar o que as religiões vão compreender sobre essas temáticas. Então, são assuntos que vão causar interesse, vão despertar a vontade de um aluno estudar a religião, entender as percepções das religiões. Correto. Pastor, teria hoje um assunto que o senhor gostaria de passar da Bíblia, do cotidiano, do mundo para a população? Para hoje, aqueles que estão seguindo a gente, que estão querendo um norte a respeito desse tempo que a gente está vivendo? A gente fala assim hoje, a gente ministrou domingo passado na igreja, é um período escatológico.
Você olha Mateus 24, que vai tratar do sermão profético de Cristo ali, você observa o diagnóstico do cenário espiritual que a igreja está passando, Aprovação, né, pastor? provação. E o cristianismo ele tem uma posição diferente das outras religiões. Qual é? Nós já temos um final determinado. Nós temos as profecias bíblicas que mostram a culminância de todos esses eventos que nós estamos passando. Então, o sermão profético de Jesus Cristo vai fazer esse diagnóstico, ponto a ponto. Aí surge uma pergunta: é o fim? Podemos dizer que é o fim? Jesus falou: é mister, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em todos os lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. das dores. São as contrações De parto, né? iniciais. Não é o final ainda. Mas não é aquela dor propriamente dita. Então, o que nós não podemos esperar é que as coisas melhorem. A tendência é que se agravar. Paulo lhe diz em 2 Timóteo 3,1: sabe isto, que sobrevirão tempos. Então, eu digo que a tendência é piorar. Então, nosso apego que eu passo para os ouvintes, obreiros, irmãos, que nunca foi tão importante como está sendo agora, nós nos apegarmos a Deus de todo o nosso coração, servir a Ele de todo o nosso coração e examinar as Escrituras, compreender as Escrituras, para que nós estejamos abalizados a defender a nossa fé, examinar o tempo e a gente não venha a decair da graça que tem acontecido nas igrejas. A análise que eu faço de Gajum é quando a gente lê no Sermão Profético, capítulo 24, versículo 10 e 11, que diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão, aborrecer-ão uns aos outros, porque surgirão muitos falsos. Então, a conjuntura espiritual, ela se agrava na política e também ela vai se agravar no segmento religioso. Às vezes você entra numa igreja, você não consegue definir se ela é cristã, evangélica. Você não consegue definir se aquela igreja, de fato, ela é uma coluna de firmeza da verdade. Ela é baluarte da verdade. Então, essas problemáticas precisam ser examinadas pelos clientes. Hoje você transita em Macapá, em várias partes do Brasil, tem igrejas. As igrejas para você servir a Deus. Mas nós devemos tomar cuidado de estar no lugar seguro, preparar a nossa família, você levar o seu filho, que ainda é criança, para aprender corretamente a palavra, o caminho certo, e ele conseguir formular uma concepção correta de fé cristã na sua vida, na sua defesa pessoal. Amém. Esse na realidade, a minha grande preocupação, pastor, né? Tanto como o que a gente tem percebido da igreja, como que a gente tem percebido o que está acontecendo no mundo em geral, né? Eu e minha esposa, a gente tomou uma decisão. A gente tomou a decisão de afastar o nosso filho da tela. Celular, TV, internet. Então, realmente, a gente faz de tudo para ele não ficar na frente do celular, para ele não ficar viciado nessas coisas, né? Então, dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que ficar intertindo ele o tempo todo, brincando, dando atenção, dando junto o tempo todo, mas é um sacrifício que a gente... Sacrifício não, né? É um esforço que a gente está fazendo hoje para que a gente possa colher lá na frente, né? E aí, eu convivo com muitas pessoas e eu percebo a luta de alguns amigos meus, de próximos, de hoje tirar o filho da frente da televisão.
tirar o filho da tela, tá entendendo? É uma luta. Eu me lembro que eu fui visitar um grande amigo, e aí quando eu entrei na casa dele, Miguel, a gente tinha programado brincar no videogame. Aí a gente chegou na casa dele, e aí a filhinha dele tava assistindo televisão. Aí ele falou, poxa, mano, a gente vai ter que cancelar. Aí eu, por quê, mano? Pô, minha filha tá assistindo televisão, mano, não vou tirar ela. Tá vendo a televisão, vai dar problema, ela vai... Pô, mano, bora marcar outro dia, desse jeito. Pra mim, aquilo ali foi um... Eu fiquei escandalizado, na verdade, né? E aí o meu medo é esse, entendeu? Que então a gente se esforça muito para ele não criar isso. Justamente com essa preocupação dele estar inserindo no coração dele aquilo que não é saudável, aquilo que não é bom, que não vai ser bom no futuro dele, né? E a gente tem essa preocupação dele tá crescendo ele está crescendo na doutrina do Senhor, né? A gente se preocupa muito com isso. Obrigado, Miguel. Então eu me preocupo muito com isso, sabe, pastor? E eu acredito que muitos irmãos estão nos assistindo, né? Eu sou pai pela primeira vez, meu filho tem 8 meses e eu já estou preocupado lá na frente. Eu estou preocupado com isso lá na frente. É uma guerra minha também. Às vezes quando a minha esposa briga comigo que eu estou demais no celular, larga o celular, aí tem que largar o celular, porque às vezes tu vai se alimentando ali, tu vai ficando, quando tu vê, tu ficou um tempão, né? Então eu não quero isso e é uma preocupação. Pastor, a gente fica realmente muito feliz. Às vezes eu fico tentado com o telefone, porque às vezes eu acho que o telefone é a marca da besta. Porque aí ele, Tá ele toma a gente de uma tal forma. E eu não só pro trabalho, mas com questão religiosa, eu tô dependente hoje e parece que, entendeu? Eu fico muito preocupado com isso, pastor. Muito preocupado. Até na hora antes de orar, quando eu tô no telefone, eu não sinto sono, mas quando eu começo a louvar, eu começo a me dar sono. Aquilo me revolta, aquilo me deixa preocupado, sabe? Mas é isso mesmo, mano. Não só tela, televisão, mas o telefone. Você acessa, passou 3 horas. Nossa, não. Dia... Pode falar. E você faz 20, 30 minutos de oração, tu já tá ali querendo se jogar. Eu fico frustrado com aquilo, sabe? Eu até me autoflagelo, me dou uns tapas, bato na minha boca, bora, acorda, bora orar. Entendeu? Mas é normal. Pastor, a gente realmente fica muito feliz pela essa oportunidade de nós sermos edificados pela sua vida, conhecer um pouquinho do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito através do Senhor, a revelação, o entendimento que o Senhor trouxe para cada um de nós, né? Eu acredito que até como é que eu posso dizer? Um acalento. Porque realmente, assim como eu acredito que muitos irmãos estão angustiados com tudo isso que a gente está vivendo, mas eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Não está fugindo do domínio do Senhor. E a tendência é agravar, mas eu acredito que o Espírito de Deus é que nos fortalece, né? E a gente fica muito feliz por essa oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais da sua vida, do seu ministério, ver a sabedoria que o Espírito de Deus tem gerado no seu coração. Eu fui muito edificado, né, Miguel? Eu também. Obrigado, pastor, pela oportunidade da conversa, mais uma vez. E agradecer muito a sua amizade, a sua presença de apóstolo nas nossas vidas, ensinando, instruindo, tá? Abrindo os nossos olhos e nos capacitando. Que Deus continue lhe honrando, lhe abençoando, aonde o Senhor estiver. Em nome muito de Jesus. Obrigado. Eu que agradeço, viu, João, o convite. Edgar, prazer te conhecer. Essa harmonia, né, esse alto astral. E peço perdão que a garganta tá. O Júnior falou, vamos lá, pastor Júnior, estou com a garganta. Vamos lá, isso não vai fazer muita força. Não é pregação, mas creio que nós fomos edificados. Amém. Em nome do Senhor. Ele foi glorificado. Que Deus abençoe esse programa. Que Deus use vocês dois para divulgação do Evangelho, para trazer luz, entendimento para aqueles que talvez estejam ouvindo esse programa, estão desnorteados, sem direção, e a palavra de Deus ela vai te orientar, vai te mostrar o verdadeiro caminho, e que esse programa, Júnior, eu quero profetizar sobre vocês. Amém. Ele vai ser bênção, a tenda vai ser alargada, vai crescer, vai ter uma projeção maior, tudo que através das vossas vidas o papel da grande comissão seja estabelecido, o evangelho seja
chegam através da sua vida e da vida do Edgar, em nome de Jesus. Amém. Comigo. Amém. Amém. Recebo. Muito obrigado, pastor. Agradecido mesmo. Meu irmão. Pessoal, fiquem com a gente aí, curtam, tá certo? Enviem, compartilhem, tá certo? Nós estamos juntos. Muito obrigado por mais essa edição aqui, Não Seja Mais Um. Viu, galera? Que você que viveu esse tempo de edificação com a gente, esse tempo abençoado. Não esquece de curtir o canal, não esquece de compartilhar, não esquece de mandar. Olha, eu preciso que o meu amigo, meu irmão, meu pastor, meu líder, ou meu liderado, ele ouça essa palavra, ele ouça essa edificação, manda para ele, compartilha, joga no WhatsApp, num grupo. Seja instrumento de Deus para consolar, para abençoar e edificar a vida de alguém. Amém? Quero agradecer você que ficou com a gente, né? O Não Seja Mais Um. Obrigado, galera. Não esquece de curtir o canal, curtir lá o Instagram, curtir o Facebook, a gente vai estar jogando cortes, vai estar jogando aqui os bastidores. Segue a gente lá, acompanha, em nome de Jesus. Deus abençoe, galera. Obrigado. Obrigado.